Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nesta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Há uns tempos atrás, eu estava assistindo a um vídeo da Sara Azard e ela fez uma previsão que eu fiquei assim, um pouco assustado, achei bastante curiosa. E eu lembro até da expressão dela, a hora que ela viu lá nas cartas, não sei se eram as cartas, os búzios, eu não lembro o que ela estava tirando ali na hora. E ela botou a mão na cabeça e falou assim: ai meu Deus, vão criar uma nova religião. E eu achei aquilo bastante curioso. Falei assim: nossa, mas quem é que vai criar uma nova religião nessa altura do campeonato, né? Que as religiões que já estão aí já estão se matando umas às outras para conseguir fiéis e tá essa coisa toda, né? Dessa dominação religiosa e tudo mais. Falei: quem é que vai criar uma religião agora, né? A mesma coisa que você criar uma vendinha ali de esquina em volta onde tem Carrefour, Pão de Açúcar, né, Extra. Então você não vai ter como concorrer com essas grandes marcas, né? Então eu fico pensando, né, quem é que vai concorrer? Quem seria, né? Quem seria esse Deus poderoso que iria concorrer, né, com essas religiões aí, com o cristianismo, com o islamismo, né, com os protestantes, os espíritas, né? Ou seja, quem é que poderia concorrer, destronar inclusive o posto, vindo aí com uma nova religião? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei assim: nossa, a Sara tá falando, e ela falou isso mais de uma vez, né? E aí, gente, andando esses dias aí pela internet, eu me deparo com essa situação aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas estejam sentados, estejam sentadas, porque assim é algo assim que vai impactar. Dá só uma olhada nisso aqui. Deus me orientou num monte de orações a criar a primeira igreja bolsonariana do país, com o nome A Direita de Deus. Depois de muita orientação espiritual, Deus me fez entender que primeiro é Deus, segundo Jesus, e aqui na terra, a pessoa que nós precisamos nos pautar moralmente é Bolsonaro, aquele que intercedeu por todos nós como presidente da República, querendo o bem do nosso país, o bem do nosso povo. Quero convidar todos os paulistas no Largo do Arouche, na primeira igreja à direita de Deus, um dos homens mais honrados desse país, Bolsonaro. Assim como Pedro, Bolsonaro é pedra e não recua. Assim como Jesus. Bolsonaro, nosso Deus, Jesus te entregou o poder para você abençoar os brasileiros. Bolsonaro, você é o Deus mais poderoso desse mundo, Bolsonaro. Em tu confio, para sempre terá Bolsonaro. Foi na cruz que eu te vi para abençoar o Brasil abençoado. Está adorando a Bolsonaro. Vocês imaginam uma igreja bolsonariana, né, onde a trindade é Deus, Jesus e Bolsonaro? Veja que o Espírito Santo foi até despedido, ele já perdeu emprego nessa história toda. Então, Bolsonaro, a corporificação do novo Deus a ser louvado na face da terra, como pauta moral. Aí eu fico imaginando quais dos milagres, quais os sacramentos, né? Quais serão as dádivas que eles vão louvar de Bolsonaro? Será que é quando Bolsonaro estava rindo, debochando das pessoas que estavam morrendo asfixiadas na Covid? Ou quando Bolsonaro mandou a gente procurar vacina na casa da mãe da gente? Né? Ou quando o Bolsonaro foi na casa das meninas menor de idade dizendo que ali pintou um clima, né? Eu fico imaginando quais dessas façanhas do Deus Bolsonaro que vão representar uma pauta moral a ser seguida pelos seus fiéis, né?
já que eles vão ter o seu catecismo, vão ter a sua doutrina, vão ter os seus sacramentos, vão ter seus rituais, seu batismo. Fico imaginando qual será o batismo, né, da igreja bolsonariana. Roubar joias? Né? Pode ser isso, não sei. Vai ter que roubar uma joia de alguém, né, e passar nos cobres essa joia aí para poder arrecadar dinheiro para poder colocar ali na igreja e sustentar, né, a sua fé nesse processo todo. Então, tem várias coisas que eu fico me perguntando, que eu fico em dúvida com relação a isso, né? Bom, gente, tudo isso daí, né, é pra gente dar risada, né? Porque depois eu fui conferir, fui procurar saber, porque não é possível, né, o que está acontecendo nesse mundo, né, com essa situação toda. A Terra tá virando ao contrário, né? O eixo da Terra mudou. O que está acontecendo para uma desgraça dessa acontecer, né? É lógico que isso se trata de uma sátira, né? Tem uma página aí, um grupo aí do TikTok que fez isso daí para tirar sarro da situação, né? Agora, fato é que entrando no. E vocês viram essas imagens aí do culto evangélico, são verídicas, as pessoas vestidas de verde e amarelo, com bandeira do Brasil, gritando Bolsonaro num culto evangélico. Então, de uma certa forma, né, enquanto o rapaz ele faz uma sátira, né, de falar de fundar a igreja bolsonariana, essa igreja bolsonariana ela já existe de fato, não como uma instituição, né, mas como algo que permeia boa parte do mundo evangélico e até tem seu pezinho lá no mundo espírita também, viu? Então, tem um lado de bolsonariano ali também nesse campo do espiritismo. Então, veja que esse Deus Bolsonaro ele interpenetra, né, vários campos religiosos ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma sátira, é uma grande bobagem tudo isso, né? Eu trouxe aqui mais pra gente dar risada um pouco, porque o clima tá tão pesado, né, gente? Tá tão difícil que a gente precisa rir de algumas coisas, mesmo que seja dessas coisas estapafúrdias, né? Porque é estapafúrdio a gente pensar numa situação dessas. Mas está acontecendo. Não está acontecendo de fato uma fundação, né? É uma fake news isso, né? De que fundaram no Largo do Aroche lá uma igreja bolsonariana, mas o culto a Bolsonaro ele existe sim dentro de algumas denominações evangélicas, né? E ele é visto como Deus, como enviado de Deus, como Messias e tudo mais. Então, assim, é algo que chama atenção, porque a gente precisa resgatar essas pessoas dessa bolha de idiotice, de ignorância, de exploração da fé, de mitomania, né, de idolatria, né? Então precisamos fazer alguma coisa e nada mais temos como recurso para isso do que um esforço educativo. E aí cabe uma força-tarefa nas escolas e professores que vão para a sala de aula sem medo de colocar crítica ao bolsonarismo, né? Eu sei que vocês falam, não está fácil, Carlos, os alunos são evangélicos, eles vão lá, eles chamam os pais vão lá, brigam com a gente, mandam a gente ser demitido da escola, né, faz abaixo-assinado, mas a gente tem que lutar, gente. A gente tem que lutar, porque não dá para permitir que essa gente continue se multiplicando, porque está aumentando cada vez mais que você olha as estatísticas, aumenta esse número de gente. Isso é um perigo, porque eles são totalmente fanatizados, totalmente manobráveis. Nas eleições, eles vão primeiro para a igreja receber a orientação do pastor e depois eles vão votar. Então, o voto deles é zero consciência política e total fanatismo e voto de cabresto do pastor em cima deles, com ameaças, inclusive, de uma série de várias naturezas que esses pastores fazem, como fizeram nas eleições passadas. E vão fazer de novo em 2026 e vão fazer agora nas eleições para prefeito em 2024. Então temos que agir. Há um crime em andamento aí, tá? O uso dos templos religiosos, não só para fazer a propaganda política, muito pior que isso, para induzir, coagir o voto das pessoas na base do medo e no fanatismo. Existe um crime muito sério aí e nós precisamos agir. O STF, ele só age se ele for provocado, tá? Então precisei alguém lá fazer uma representação. Então eu sugiro, se é que ainda não fizeram isso, né, que a sociedade organizada, em grupos, organizações, sei lá, né, vão e batam a porta do STF
para que se faça algum tipo de intervenção bem pesada em cima das igrejas que fazem campanha política e que fazem coação do voto. Porque vocês viram aí, né? Então, eu ainda acho que a Sarazade tem razão, né? Quando ela vê lá, eu acho que uma coisa dessas ainda pode acontecer, uma igreja bolsonariana ou coisa do tipo, não é? Então a gente tem que buscar as ferramentas que a democracia, que a Constituição nos oferece para poder impedir o mal maior. E o mal maior é o fortalecimento da doutrina evangélico-bolsonariana, que já está ganhando corpo e daqui a pouco, o que é uma piada hoje, o que é uma fake news, né, pode se tornar realidade amanhã. Eu não duvido que isso possa vir a acontecer. E se a Sarazade viu lá nas previsões dela, porque existe grande chance de uma hora essa coisa acontecer. E nós termos aí uma igreja declaradamente bolsonariana, porque não são, né? O culto evangélico deixa a coisa ali assim, não tem uma questão, é ali no culto que se faz a lavagem cerebral das pessoas em favor do bolsonarismo. Mas eu não duvido que amanhã ou depois surja uma igreja realmente, declaradamente bolsonariana, aí trazendo esse novo Deus, esse Deus brasileiro, né, que agora está lá quase que num sarcófago de vidro, parecendo a múmia de Lenin, né, lá dentro daquela coisa lá, uma coisa de vidro para fazer o seu tratamento, da perna que está ficando vermelha, a cor do comunismo, pegou a perna do Deus, né? Do Deus brasileiro, Bolsonaro, que está lá em sacrifício, né? Vivendo o seu martírio, seu calvário, sendo atacado. Não teve lá o Homem-Aranha, né? Que aquela coisa preta lá gruda nele lá e transforma ele num bicho lá esquisito, né? Então, é a mesma coisa que acontecia. Aconteceu com o Bolsonaro de grudar a cor vermelha na perna dele. E tá lá agora, o Deus, né, desses malucos tá lá dentro de um sarcófago de vidro para ser adorado, né, em martírio perpétuo nesse país. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha, a coisa, você vai num culto, o que acontece nesses cultos evangélicos? Bolsonaro é Deus, né? E o Lula é o demônio, né? E aí você compara, né? O Deus Bolsonaro ficou de férias andando de jet ski enquanto o povo da Bahia morria afogado lá nas enchentes. E hoje você tem as enchentes do sul e o demônio, né? O Lula tá lá, né? Abraçando as pessoas, reconfortando as pessoas, presente o tempo todo lá, indo para lá, fazendo seus projetos, colocando bilhões para a reconstrução, tem um projeto de reconstrução do Sul. Então, só que eles vivem numa bolha, né? Eles vivem numa bolha totalmente apartada, numa realidade paralela. Nós precisamos resgatar. A gente dá risada aqui, né? E eu fiz esse vídeo para dar um pouco de risada mesmo, porque está muito pesada a situação. Mas é trágico, né, gente? Pensa nessas pessoas ali absorvidas, totalmente sequestradas, porque são pessoas que não cuidaram, não tiveram assim uma resolução do desamparo infantil, né? Todas elas, todas essas pessoas extremamente fanáticas, que se entregam a gurus, a mestres, a mitos, né? Que se entregam cegamente, sem nenhum criticismo, elas jogam o cérebro delas na bacia da privada, puxa descarga e se entregam totalmente. Por quê? Porque são pessoas que viveram o desamparo infantil e não conseguiram se organizar com isso, né? Não procuraram o caminho terapêutico e vão para o caminho o quê? Da fantasia, do pensamento mágico, né? Do fanatismo. E é muita gente, né? Hoje, na casa de 40 milhões de pessoas cativas desse tipo de coisa. Então, assim, precisamos ter um lado educacional, uma força-tarefa educacional para dar criticismo e consciência política para as pessoas. E temos que ter, do outro lado, uma força-tarefa terapêutica. Porque é muita gente sofrendo do desamparo infantil, muita gente conectada com a criança desamparada, que ao encontrar o amparo, vamos lembrar das discussões que nós fizemos aqui do Bebê Rena, da série da Netflix, quando fala de duas pessoas com desamparo, né? Quando se encontram, uma alimenta um fanatismo uma pela outra, né? É o que acontece com o bolsonarista e o Bolsonaro. Ali existe essa conexão, esse sequestro emocional da criança desamparada.
né? E aí a criança desamparada, você sabe, a criança em desamparo, quando a pessoa que é de má índole, que percebe que uma criança tem esse desamparo, ele vai e oferece na vulnerabilidade alguma coisa para obter em troca. O caso não vou falar aqui a palavra para não derrubar a live aqui, mas é o cara que se aproveita de criancinha, ele vai justamente naquela que tem uma vulnerabilidade, aquela que tem um desamparo. Ele tem essa capacidade, né, como se fosse uma anteninha para captar isso, ele vai, joga um plá na criança, a criança se sente olhada, notada, valorizada e ela cai que nem um patinho nas garras de um abusador, né? Bolsonaro é um abusador de 40 milhões de pessoas no Brasil, né? Ele sabe disso, ele tem consciência disso, porque ele não é nada religioso, ele simplesmente finge tudo aquilo, ele e a mulher dele, né? São dois trambiqueiros, né? E estão aí, né? Sendo agora Bolsonaro elevado à categoria de Deus, né? Entrando na Trindade, como uma figura da Trindade, Deus, Jesus e Bolsonaro na Terra. Olha, realmente, gente, nós estamos assim. Eu não imaginava que as coisas iam chegar a esse ponto no Brasil, né? A coisa é realmente assim absurda, 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 tá? Bom, tá aí, tá? O recado para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.